Estamos de volta, 9h06, aqui na Radicom 104.5 FM, nesta segunda-feira, 8 de fevereiro. Chegando agora, então, nosso espaço de entrevista, aqui nas ondas livres da sua Radicom. E hoje estaremos recebendo Sidmara de Almeida, ela que é diretora do Sindicato dos Bancários Pelotas e Região, que é do Banco do Brasil, escrituária do Banco do Brasil, e conversa, então, conosco sobre a mobilização, as mobilizações, então, contra as medidas arbitrárias do Banco do Brasil que vem ocorrendo aqui em Pelotas, região e também no Brasil todo. Muito bom dia, Sidmara. Seja bem-vinda. Muito obrigado pela sua presença e disponibilidade. Seu microfone está fechado, Sidmara, por favor. Agora sim. Bom dia, Fábio, bom dia, Roger, e bom dia a toda a audiência da Radiocom, que está aí para servir, para prestar vários serviços à comunidade. Muito obrigado pelo convite. Eu espero que, em poucas palavras, a gente consiga passar um pouco do que os bancários do Banco do Brasil estão sentindo, né, nesse momento, e o quanto é um movimento importante que o governo, né, nessa fome de privatizações, está fazendo com uma empresa pública que tem mais de 200 anos e que presta serviço muito relevante à comunidade. Obrigado, Sidmara. A Radicom agradece mais uma vez essa parceria com um dos sindicatos bancários Pelotas e Região, mantenedor aqui da nossa emissora. Sidmara, gostaria que tu dissesse para o público que nos acompanha nesta manhã desta segunda-feira como vem sendo as mobilizações aqui na cidade de Pelotas. A gente soube que houve uma assembleia online na última sexta-feira que está definindo, então, um próximo dia de paralisação e de ações do sindicato para falar não só com o público que o Banco do Brasil atende, mas principalmente com seus funcionários. Nós começamos, essas novas medidas foram anunciadas pelo governo de forma de um lado só, né, porque não houve conversação com a FETRAF, FENABAN, com a CUT, não houve conversa com os dirigentes sindicais. A comissão de empresa tem um representante dos funcionários também, e não foi conversado isso em alguns outros momentos, algumas outras decisões que o banco teve, em outros governos, existia uma conversa, existia um entendimento, existiam situações em que se verificava até onde a gente podia, até onde o banco podia ir e até onde a gente, o que nos restava fazer, né, para amenizar essas situações. Esse ano foi diferente. Esse pacote veio sem aviso, sem nada, foi do dia 11 de janeiro, e isso não surpreendeu, porque já é esperado, né? A sociedade sabe que tem várias empresas que estão na mira de privatizações do governo, não é só o Banco do Brasil, é a Caixa, os bancos estaduais, os Correios, a Petrobras, a Eletrobras, Casa da Moeda, a Serpro, a Dataprev, são várias empresas que o governo quer privatizar para fazer caixa. O Banco do Brasil, ele é uma empresa que está na cultura do povo brasileiro e, principalmente, é uma empresa que não dá um prejuízo para o governo, pelo contrário, né? De 2016 a 2019, deu mais de 100 bilhões de lucro para o governo, então não se justifica uma empresa que faz fomento à agricultura, que faz fomento a projetos sociais, que mantém a estabilidade da moeda, né, faz o controle da moeda no país. Muitas vezes o Banco do Brasil é usado também para isso, para estabelecer as relações comerciais no país, então não se justifica. Esse desmonte do Banco do Brasil é uma forma
de preparar essa empresa para ser privatizada. E ela tem que ser uma empresa que dê muito lucro para realmente atiçar os compradores, né? E, ao mesmo tempo, ela tem que estar muito enxuta para que ela se torne realmente essa galinha dos ovos de ouro. Enfim, isso é o que está acontecendo agora, da demissão demissão voluntária, que é um PDV de até 5.000 funcionários. Na verdade, as pessoas podem pensar, mas não é uma demissão, é voluntária, mas não é assim que funciona. O que está por trás disso, de tirar 5.000 funcionários? É que não vai ter o caixa ali mais para atender a população, não vai ter a pessoa ajudando nas filas, vai ter menos atendentes. Isso cria uma insatisfação na população. A população espera que estejam ali as pessoas para atendê-las, e quando não acontecer isso, quando começar a encher as agências, é a própria população que vai dizer, não, esse banco não serve para nada, esse banco está aí e não está atendendo às expectativas. Esse banco que sempre foi o banco que financiou a agricultura familiar. Esse ano, por exemplo, ele não tem dinheiro para a agricultura familiar. E isso por quê? Porque o governo diz que tem que economizar em algum lugar, então a agricultura familiar fica de fora. Na agricultura familiar, no ano de 2020, foram quase 380 mil contratos. O Banco do Brasil financiou quase 50% do valor, que chegou a quase 15 bilhões, para a agricultura familiar. Isso quer dizer 380 mil contratos ou 380 mil famílias que têm umas 10 milhões de pessoas envolvidas nessa relação. São as pessoas que trabalham em função desse negócio de agricultura familiar, são o movimento das pequenas cidades, tudo está envolvido nisso. Então, no momento que 5.000 funcionários deixam de estar ali, é uma forma, e que o banco não forneça o dinheiro para a agricultura familiar também, é uma forma de fazer um convencimento da população de que esse banco não tem necessidade de existir. Então, são políticas de desmonte que vão sucateando o Banco do Brasil, e é contra isso que a gente está lutando. Então, a gente tem feito mobilização via assembleias. No dia 25 foi feito uma convocação onde a categoria aprovou a paralisação para o dia 29, e houve boa adesão do Brasil inteiro, houve boa adesão. Pelotas, a gente não teve tanta adesão. As pessoas que mais perderam com essa remodelação do banco, com essa reestruturação financeiramente, pontualmente, e para hoje, foram os caixas do Banco do Brasil, que perderam em torno de 30% do seu salário. A partir do dia 10 de fevereiro, eles deixam de ter esse valor fixo de R$ 1.300 ou R$ 1.400, deixam de ter no seu contra-cheque. Eles vão ganhar uma comissão por dia que trabalharem no caixa. E isso é muito frágil, né, de a gente não poder contar com o salário todo mês. As pessoas fizeram previsões, as pessoas fizeram gastos contando com aquilo, e o banco simplesmente largou um pacote que prejudica demais essa classe, né, que são esses colegas dos caixas, principalmente, né. Então, a gente, agora, novamente, dia 5, foi feita uma assembleia para que dia 10 exista um dia de paralisação novamente, um dia de greve, e promover no país todo um estado de greve. Na verdade, a gente não está propondo ainda que todo mundo pare indeterminadamente, porque as situações são outras, as pessoas estão com outra visão, estão com medo de perder o emprego também, né, que hoje a gente não tem, a partir das mudanças trabalhistas do Temer, né, em 2017, a gente não tem mais não tem garantia de emprego. O Banco do Brasil é uma empresa de economia mista e é CLT. O Banco do Brasil não é
de servidores públicos. Então, a nossa garantia de emprego é muito fraca, por mais que a gente saiba que não é tão fácil ser demitido, mas hoje em dia nem essa garantia se tem mais. Então, as pessoas estão com medo de fazer as paralisações, sendo que o prejuízo está imenso e o futuro está incerto, né? Sim. Então, agora, a partir do dia 10 é que a gente vai, novamente, a gente tem esse indicativo de entrar em estado de greve. Isso pressupõe também outras atividades que a gente deve colocar em prática a partir disso. Bom, nós estamos com 9h17, estamos ouvindo aqui na Radicom a Sidmara Sarzi de Almeida, que é da direção dos sindicatos bancários aqui de Pelotas e região, e é escriturária no BB. E nós vemos que o que esse desgoverno que está lá em Brasília quer é transformar o Brasil numa colônia. E para transformar o nosso país numa colônia, aliás, agora a gente fica sabendo de quem, porque antes esse cidadão que ocupa o cargo de presidente, ele queria nos subordinar ao Estado norte-americano. Mas o Trump foi derrotado lá. E a vocação do Biden não é a mesma. Então, a gente fica pensando, quem ele vai querer de quem ele vai querer que nós sejamos novamente uma colônia? Mas essa é uma outra questão. O Leandro Sebagi, que certamente a Sidmara conhece, porque é colega dela de direção do sindicato, diz aqui: bom dia, camaradas da Rádio Com, direto do cassino, em férias e acompanhando a melhor rádio de Pelotas. Boas férias, ótimas férias para o valoroso Leandro Sebagi, que está sempre prestigiando a Rádio Com. E o Daltro Sodré, tanto o Leandro como o Daltro falam pelo canal do YouTube da Rádio Com. O Daltro Sodré diz que ele diz bom dia, Daltro, ele é do rádio, ele gosta de rádio, ele não vê na internet a programação. E o Leandro Sebagi volta e diz assim: bom dia, Sidmar. Na Caixa, passamos pela mesma situação. O próximo será abertura de capital e venda de subsidiárias. Muito obrigado por nos representar. Enquanto um governo verdadeiramente popular não readquirir as ações do Banco do Brasil e do Banrisul para o Estado, esse processo continuará avançando. Isso vai demorar pelo menos até 2023, porque a eleição agora é só em 2022, a não ser que o povo brasileiro tenha força para tirar esse genocida que, infelizmente, foi colocado na presidência da República. Sidmar, o que tu pensas disso? Essa questão da venda de subsidiárias, que a Caixa está com uma faca no pescoço para venderem as subsidiárias, o Banco do Brasil também tem algumas subsidiárias. Tem uma questão, que eles aprovaram uma lei agora no governo Bolsonaro que as subsidiárias não podem ser vendidas sem passar pelo Congresso. Então, está feito, né? Eles podem ir sucateando as empresas, tirando o que as empresas têm de melhor, e pronto, daí virou ali o casco, né? E pronto, isso aí são os nossos representantes lá em cima, né? A gente tem que pensar muito antes de votar. Se o nosso representante, que seria a Câmara, o Congresso Nacional, os senadores, eles não têm mais ingerência sobre uma coisa estratégica, que é a venda das subsidiárias, o que resta para a gente? A gente tem esse fenômeno lá em cima, né, o tal do mito, e ele está fazendo o que quer. Eu só tenho detalhes, Sidmar. Eu não digo nossos representantes. Eu não votei em nenhum desses apoiadores de fascista que estão lá, nem no deputado federal aqui de Pelotas, que é o Daniel. Porque pessoas de Pelotas e de outros lugares do Rio Grande do Sul votaram nele, mas eu não votei e jamais votaria num cidadão que é apoiador de fascista, de visão entreguista de sociedade e que sempre teve na RBS para contribuir com a alienação do povo. Eu não voto nesse povo. Eu não digo
nossos representantes. Esse não me representa, Sidmar. E aproveito para te perguntar, o que são as subsidiárias do Banco do Brasil? Da Caixa, se tu sabes, tu pode nos dizer, senão o Leandro mesmo nos fala. Que a gente conhece o Banco do Brasil, a agência do Banco do Brasil, as várias que tem em Pelotas, as que sobraram, mas as subsidiárias eu não sei identificar bem, Sidmar. As subsidiárias são empresas tipo coligadas que trabalham às vezes com o filé mignon, né? Que nem os seguros, com a carteira de investimentos. Não é o dia a dia ali do banco, essas são coligadas, né? Mas são empresas do Banco do Brasil, é óbvio, fazem parte do conglomerado, mas isso fica mais fácil para desmembrar. Isso que está acontecendo. Mas elas atuam no prédio do Banco do Brasil, por exemplo, aqui na agência da Lobo da Costa, ali na Avenida, ou elas têm sedes próprias? Não, elas são, por exemplo, a gente trabalha muito lá, hoje em dia é focado o funcionário trabalhar em venda de seguros, então o banco tem a BB Seguros, que é uma coligada, daí tem a BB Distribuidora de Valores também, que são os investimentos. Então, na verdade, o funcionário do Banco do Brasil, as metas deles estão pautadas em agregar valor para essas subsidiárias, e essas que eles podem vender a hora que quiserem, né? Podem ir desmembrando o patrimônio, para depois chegar no momento lá e dizer, não, mas o Banco do Brasil já não tem esse valor todo que todo mundo diz que tem. Não é o Banco do Brasil, ficou uma pequena porção do Banco do Brasil ali para ser vendido. Só que isso tem muito valor também, né? Porque tem a carteira de clientes, que hoje em dia não tem preço. Tanto é que existem muitas fraudes no sistema financeiro de venda de carteira de clientes, né? Os hackers conseguem invadir e daí fazem uma venda de carteiras. Isso tem um preço inominável, né? Para os negócios futuros, né? Então, tem tudo isso. Mas, enfim, o papel do sindicato, hoje em dia, é criar uma resistência, e a resistência, além de tentar fazer os colegas entenderem que está super complicado, porque as pessoas estão com medo de perder o emprego, a única fonte de renda. Então, a gente entende até o medo da perseguição, né? A maioria ali hoje é jovem, que precisa crescer, Só que eles não estão vislumbrando o futuro, eles estão tendo uma visão muito de curto prazo, né? Que é uma forma pequena de pensar. Então, é isso só que eles sofrem uma lavagem cerebral para que isso aconteça, né? Então, a gente tenta entender. Só que o nosso papel, então, enquanto sindicato, seria esclarecer mais a população sobre isso e tentar, através dos nossos meios aqui, seja municipal, estadual, federal, fazer uma pressão, talvez, nesses representantes que podem não ser o meu representante, mas que são os representantes de todo o povo brasileiro, para que ações pontuais possam ser feitas, junto à Câmara de Vereadores. Isso funciona muito para a população local, né? Ver qual seria a dificuldade se não existissem agências bancárias em cidades pequenas, por exemplo, onde uma agência bancária numa cidade pequena ela é imprescindível, ela faz girar toda a economia ali. Quando fecha uma agência, causa um transtorno. Aqui mesmo, que a gente perdeu a Anchieta há poucos anos, mesmo tendo várias agências na cidade, existiram muitas pessoas que se sentiram prejudicadas, e isso numa cidade grande que tem outras opções, mas numa cidade pequena do interior, o Banco do Brasil, ele é vida para aquelas cidades menores, e são justamente essas cidades menores que agora estão em vias de fechar. Mais de 360 postos, assim, entre agências e postos de atendimento, escritórios,
mais de 360, dizem até que é mais, mas eu vou colocar mais ou menos o que eu tenho visto na mídia. Todas essas informações sobre agências que vão fechar, e também existe assim, existe uma tentativa nossa de que exista mais transparência também no fornecimento dessas informações, porque não foi praticamente a primeira vez que o banco larga alguma coisa assim, goela abaixo, sem negociar com o sindicato, com ninguém, com o TRAF, com a FETRAF, e com a CUT, antes a gente tinha mais esse governo que é autoritário, que não dá voz para as pessoas, né? Como se as pessoas, as organizações não tivessem mais voz, não tivessem mais nem sentido de existir. Para eles, a gente não existe, né? Então, eu notei, não sei se o Fábio tem alguma colocação, com licença dele, se ele tiver, eu cedo a vez para ele, mas, viu, Fábio, Sidmara e ouvintes da Rádio Com, eu achei interessante essa abordagem que a Sidmara fez, falando sobre a mudança das gerações no Banco do Brasil, porque isso tem acontecido em outros bancos. Eu vejo que no Banrisul tem sido identificado esse comportamento, que tem uma parcela de bancários do Banrisul que é mais jovem, que está chegando agora nos últimos anos. Assim também é no Banco do Brasil, assim também é na Caixa. E eu estou falando, por enquanto, desses bancos estatais, os federais, né? Caixa, BB e o Banrisul, que é o nosso banco, ainda nosso banco estadual. E tem um certo choque de geração, entre aspas, porque tem pessoas que já estavam acostumadas nesses bancos com outro tipo de relacionamento com governos e como reagir àquilo que eram as ações de governos. Até entreguistas, como o do Brito aqui no Rio Grande do Sul, nos anos 90, em relação ao Banrisul. E de governos também entreguistas, como o do Fernando Henrique Cardoso, lá também nos anos 90, de querer, já lá atrás, privatizar a Caixa, privatizar o Banco do Brasil. E havia uma geração de bancários que reagiam de forma diferente, porque estavam acostumados, eram remanescentes da luta contra a ditadura militar, etc. Agora, nos últimos anos, houve, como é natural, as pessoas vão se aposentando e outras vão chegando. Então, pessoas mais jovens, que não têm aquela vivência política que outros bancários tinham, remanescentes da época da ditadura, esses mais jovens, como bem disse a Sidmara, estão pensando no aqui e agora, em sobreviver nessa selva nazi-fascista implementada pelo Bolsonaro, Paulo Guedes e todos os seus cúmplices. Então, essas pessoas não estão projetando o futuro, não só da vida deles e dos colegas, mas também do país, do Estado brasileiro e das agências que funcionam operando no sistema financeiro, como o Banco do Brasil e Caixa, que tem papéis estratégicos. Então, é uma situação complexa, Sidmara. As pessoas não estão reparando que a gente está chegando em 15 bilhões de desempregados nesse país, né? 15 milhões de desempregados nesse país. Isso aí vai gerar, por mais que o empresário queira lucro, ele tem que ter essa visão também de futuro. Isso vai gerar falta de consumo, vai gerar violência, vai gerar uma pobreza. E não é à toa que a Ford está indo embora desse país. Por que a Ford foi embora? A Ford foi embora porque ela está vendo que o consumo no país está diminuindo. Passou o tempo que todo mundo podia comprar a casa própria, comprar o carro, fazer as parcelinhas e que tinha certeza que ia poder pagar. Hoje em dia, esse sucateamento assim, do emprego, essa uberização que a gente chama, que são... todo mundo vai virar empresário, quer dizer, o jovem tem que virar empresário sem carteira assinada, sem plano de saúde e trabalhando 16 horas por dia. Isso, o que vai gerar do futuro? Vai gerar mais custos sociais para o próprio governo. E as empresas não vão ter quem consuma, e estão indo embora, as que estão mais, né,
ligadas nessa situação que o Brasil está passando, vão largando o país, porque o país já não tem mais serventia para eles. Então, assim, porque o país, além de fornecer a matéria, a mão de obra barata, ele tem que ser consumidor também do produto. Então, isso está acabando. E se esse governo se perpetuar, né, que a situação é muito complicada na parte política, é isso que vai acontecer. Vamos ter próximas gerações de subemprego, e isso vai gerar mais doenças e vai gerar mais acúmulo de despesas sociais para o governo. É uma burrice, né? Para mim, isso aí só pode ser uma forma de pensar de gente burra, porque se tu, como dizia Olívio, vamos espraiar o emprego, espraiar a renda, espraiar, todo mundo tendo o seu pouquinho, faz gerar economia no seu entorno, né? Se eu tenho dinheiro mais para consumir, eu vou aqui no Boteco da Esquina, já compro ali, o Boteco da Esquina já existe e não é isso. Hoje em dia, o investimento, o agronegócio está crescendo, mas o agronegócio, por exemplo, tem investimento do governo e ele produz quase tudo para exportação, né? E muito concentrado o agronegócio, enquanto que, por exemplo, 70% do feijão que é produzido que o Brasil precisa vem da agricultura familiar. O agronegócio faz o quê? Ele produz grãos, rações para consumo externo, e a população do mundo, que vai chegar a 10 bilhões de pessoas, logo mais, daqui a uns 20, 30 anos, 10 bilhões de pessoas precisam comer. Quem vai produzir a comida? É o agricultor familiar que faz essa produção de comida. E ele que está perdendo o incentivo desse governo, porque ele não interessa para esse governo. Ele não está tendo, esse ano não está tendo os PRONAFs, né, que é as linhas que o Banco do Brasil geralmente promove, esse 50% do volume de dinheiro que ia para a agricultura familiar, que foi o ano passado, já não vai esse ano. Quer dizer, é mais gente que vai ficar sem renda, essa renda que o agricultor familiar tem per capita é mais ou menos R$400 por mês, é pouco. Mas para ele, que tem o seu consumo próprio ali, se ele não tiver nem essa renda, né, vai ficar muito mais difícil. Eu estou falando em R$400, é uma média, eu acho até baixo, porque o agricultor familiar, quando ele está bem estruturado e quando ele está com incentivos, ele consegue muito, ele tem uma qualidade de vida muito boa nas pequenas propriedades no Brasil, né? Enfim, é muito difícil a situação que se apresenta se a gente não conseguir mudar todo esse status que está se apresentando nesse país. Então, assim, eu só queria dizer, eu não sei quanto tempo eu tenho, foi muito prazeroso isso, e é a primeira vez que eu falo em rádio ou em live, então deu um nervosinho. Primeira de muitas. Deu um nervosinho, mas eu acho que o sindicato está tentando fazer isso, é conscientizar a sociedade e fazer essa sociedade entender o que o governo está querendo, né? O que o governo está apresentando e tentar construir essa mobilização. Enfim, eu espero que a gente tenha sucesso, eu sei que com a pandemia todos os nossos movimentos sociais foram prejudicados, a gente não teve como sair para fazer as mobilizações. Eu mesmo trabalho em home office por problema de saúde, então já não faço parte desse grupo que vai para a porta das agências, a gente sente falta disso. Espero que essa vacina venha logo para a gente voltar ao normal e poder lutar, né? Poder fazer as lutas que são necessárias. Raíssa Oliveira, a diretora Sidmar, se me permite, só para complementar algumas informações que estão chegando aqui para os ouvintes da Radicom e os internautas que nos acompanham, já em relação ao que a diretora Sidmar falou, o Banco do Brasil, o que representou, então, na agricultura familiar. Também vale lembrar, então, que o Banco do Brasil é essencial nas crises.
Por exemplo, durante a crise causada agora pelo coronavírus, essa crise sanitária, crise econômica, o Banco do Brasil concedeu 6,6 bilhões de reais em crédito para 110 mil micro e pequenas empresas por meio do PRONAMP, Programa Nacional de Apoio a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Para efeito de comparação, o ouvinte que nos acompanha, o internauta, por meio do mesmo programa, o Banco Itaú concedeu 3,9 bilhões de reais para 42 mil empresas. Então, além de todo esse desmonte que o desgoverno Jair Bolsonaro está querendo implementar, com fechamento, então, de 365, se eu não me engano, ou 361 unidades, sendo 112 agências, 7 escritórios, 242 postos de atendimento e descomissionar centenas de funções, como muito bem já foi falado aqui na programação de hoje. Então, vale ressaltar o dia de paralisação, dia 10 de fevereiro, por exemplo, aqui na cidade de Pelotas, não se sabe ainda o certo, Pelotas, Capão do Leão, quais são das agências que poderão fechar, mas a gente tem o exemplo da agência que já fechou, que a Sidmara trouxe aqui para os ouvintes, que a agência que era localizada ali na rua Padre Anchieta, e o quanto já dificultou, então, a população e, principalmente, esses funcionários que perderam os seus cargos, e estamos falando de fechamento de postos, de demissão voluntária, um nome bonito, né? Demissão voluntária de 5 mil funcionários em plena pandemia de Covid-19. Que exemplo, né? Que exemplo, né, de uma empresa pública, né? E a gente não pode esquecer também que nós podemos futuramente, se a gente aceitar tudo isso, ficar refém de 2, 3 bancos no Brasil, porque é o que aconteceu com a telefonia, né? A gente é refém de 3 operadoras de telefone celular e a gente, quando precisa resolver, tudo é super complicado, a gente não pode argumentar quase nada e tem que se sujeitar aos custos e se sujeitar ao que eles querem. Então, os bancos a intenção é essa, realmente os bancos maiores vão comprando os bancos menores, né, vão abocanhando os menores e ficarmos aí com Bradesco, com Itaú Unibanco e mais algum Santander, talvez, da vida. Isso não vai ter política pública que favoreça os pequenos, não vai ter com esses bancos não têm interesse, não tem esse interesse, né, no social. Então, por isso, por tudo, a gente precisa manter nossos bancos públicos, todos os nossos bancos públicos que fomentam a agricultura familiar e as micro e pequenas empresas. Foi bem lembrado a questão do PRONAMP, muito bem lembrado. Obrigada. Chegando mais informações, antes de nós dar o encerramento aqui da entrevista de hoje, na página do Facebook, @Radicom Pelotas, tem Vamir Luiz Ávila colocando bom dia, Radicons. Muito bom ouvir a fala e a percepção da colega de Feira do Bem da Terra, Sidmara. É só olhar para os semáforos atualmente para vermos o quanto o aumento de pedintes nas ruas. Tá? Então, o registro feito na página do Facebook, na live ao vivo, aqui do Contraponto, nesta manhã, Regis Oliveira. Pois é. E uma outra questão que eu queria compartilhar com a Sidmara, diretora do Sindicato dos Bancários aqui de Pelotas e região, diz respeito a outro banco, que esse, sinceramente, eu tenho uma ótima relação com os sindicatos bancários, com muitos amigos meus foram da direção do sindicato, e eu nunca tratei de perguntar para eles qual era a relação, e evidente que essa não é uma pergunta assim que eu faria de plano para a Sidmara, que está estreando numa transmissão de rádio, né, e na live aqui da Radicom. Qual é a relação que tem os funcionários, como é que são os funcionários do Banco Central? O Banco Central do Brasil, ele também é representado por sindicatos de bancários? Eu tenho essa curiosidade. E por que eu estou trazendo isso? Porque está na página
da Auditoria Cidadã da Dívida, uma informação que eu julgo extremamente importante. Aqui o título é: Arthur Lira recebe interpelação extrajudicial sobre projetos de independência entre aspas, do Banco Central em relação ao Estado e Bolsa Banqueiro. Logo que noticiado que o projeto de independência do Banco Central, o PL 19 de 2019, foi pautado para votação amanhã, terça-feira, a Auditoria Cidadã da Dívida providenciou o envio via cartório de títulos de documentos de interpelação extrajudicial ao presidente da Câmara, Arthur Lira. O texto foi também enviado por meio eletrônico aos 513 deputados federais, alertando sobre os riscos e graves consequências da independência, entre aspas, ou autonomia, entre aspas, do Banco Central, o que colocará o controle da moeda e da política monetária do país nas mãos de bancos privados, nacionais e internacionais. Então, esse é o evento que está pautado para amanhã, terça-feira, essa votação do projeto de independência, entre muitas aspas, do Banco Central do Brasil, Sidmara. Eu já tinha citado que a Casa da Moeda, o Banco Central, estaria na mira. Mas, para mim, assim, entregar a chave do cofre é a mesma coisa que entregar a chave do teu cofre, do meu cofre, que eu não tenho, mas enfim. Mas é uma coisa sem sentido nenhum, país entregar a chave do cofre. É um absurdo, para mim é um dos maiores absurdos que pode acontecer, além de vender os bancos, isso ainda pode acontecer, pode ser que esteja no futuro, mas entregar a chave do cofre é absurdo. Exatamente, e eu, por intermédio da Sidmara ou do próprio Leandro Sebag, que está aqui acompanhando a transmissão, ou de outros diretores dos sindicatos bancários que eu conheci ao longo da vida, como o Ademir Ferrer Soares, do Banrisul, a Giza também, do Banrisul. Posso passar essa responsabilidade para amigos meus que foram colegas ou são, como é o caso do Gilmar Machado, que também é da direção dos sindicatos bancários, é meu amigo de muitos anos, ou o Mário Teles Amato, que talvez tenha sido colega da Sidmara, embora nunca tenha sido da direção do sindicato, que eu me lembre, o Mário Teles, que foi meu colega de aula. Então, eu fico curioso de saber qual é a relação de quem trabalha no Banco Central, como é que se dá a representação de quem trabalha no Banco Central com os sindicatos ou com a Federação dos Bancários no nosso país, Sidmara. Essa pergunta eu vou ficar devendo a resposta, porque eu não vou poder afirmar uma coisa que eu fiquei curiosa agora de saber se eles são sujeitos às entidades que representam os funcionários das entidades financeiras ou não, porque o Banco Central ele não é uma entidade financeira, ele não gera lucro nem nada, ele é um administrador do dinheiro. É um administrador de todas as entidades. Eu não vejo ele como participante desse sistema financeiro nesse sentido, de estar vinculado ao nosso sindicato, mas vou tentar me informar sobre isso. Tá certo. E como tu disseste, tem uma dificuldade, Sidmara, porque quando mais a gente precisaria estar debatendo essas questões gravíssimas da vida nacional para tomar uma atitude, se nós ficamos fazendo movimento pelas redes sociais, ou, caso não houvesse a pandemia, e tomara que logo ali ela seja superada através de vacina ou de alguma outra forma que a gente possa enfrentar a pandemia e se livrar dos males da pandemia, de ir para a rua e pressionar Câmara de Vereadores, pressionar assembleias nos estados e pressionar o Congresso Nacional para acabar com essa liquidação do patrimônio brasileiro. Então, a gente fica pensando de que modo a sociedade pode reagir para neutralizar
as ações desse genocida e fascista que está colocado de presidente e a política dele, do Paulo Guedes, que está liquidando o nosso patrimônio, Sidmara. Isso é uma coisa que também está num impasse. Eu estava prestando atenção antes sobre a Lava Jato e isso tudo. Aí, eu acho que a gente ainda tem uma esperança sobre o futuro desse país, né? Se os criminosos da Lava Jato de Curitiba, se eles forem punidos ou seja cancelado tudo que foi feito, né? Todos os processos contra o Lula, ainda tem uma chance das esquerdas se unirem, se tornarem um pouco mais fortes. Eu não vou dizer que seja na figura do Lula, mas que as esquerdas vejam que o que aconteceu não foi foi uma manipulação total, né, para chegar onde a gente chegou hoje. E que o povo brasileiro também saiba que foi manipulado nessa última eleição. Então, que o povo tenha mais consciência para votar na próxima eleição. É isso que eu espero. E para ajudar o Banco do Brasil, agora pontualmente, né, nessa questão, eu pediria que as pessoas, pelo menos, aderissem aos tuitaços. Quem faz tweets, a gente tem uma hashtag Meu Bebê Vale Mais, que é importante que no dia 10 a gente faça uma mobilização um pouco mais forte no dia 10, para a gente tentar sensibilizar, fora todos os outros caminhos que os sindicatos estão percorrendo para fazer essa conscientização. Enfim, sem dúvida. Fecha o Banco do Brasil e perde o povo brasileiro. Sim. Aqui, mais contribuições do teu colega Leandro Sebag, que diz assim: muito importante essa votação de amanhã, Regis. É a votação que diz respeito à autonomia, entre aspas, do Banco Central. E ele diz, é bom lembrar que essa autonomia, entre aspas, do BC, constava no plano de governo do Haddad em 2018. É o Haddad, que agora está sendo indicado pelo ex-presidente Lula como candidato a 2018, até nós vamos tratar disso na entrevista das 10h30, com o deputado Elvino Bongás, que é deputado federal do Partido dos Trabalhadores. Estamos tentando também ouvir vozes de outros partidos de esquerda. Tentamos a deputada Fernanda Melchiona, mas a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL, anda com uma agenda muito lotada. Alô, integrantes do PSOL aqui de Pelotas, pressione a deputada Fernanda PSOL. Nós queremos ouvi-la aqui no Contraponto, viu, Leandro Sebag? E ela não está abrindo um espacinho na agenda para nós da Radicom. Nós estamos tristes, estamos com saudade e tristes por não entrar na agenda da deputada Fernanda Melchiona, do PSOL gaúcho, que faz um ótimo trabalho na Câmara dos Deputados e nós sempre gostamos de ouvi-la. E outros deputados de outros partidos, do PCdoB, do PSTU, do PCO, né, do PSB, de todos aqueles, do PDT, do vereador Marcos Cunha, tão presente aqui na nossa programação. Pode nos indicar alguém aí do PDT, né, um brisolista raiz, para falar, como o grande Brizola falaria, da preservação do nosso patrimônio. E o Leandro Sebag ainda diz: vamos ficar atentos à posição dos deputados dos partidos de esquerda amanhã. Ele coloca esquerda também, entre aspas, que o Leandro está contra a Covid, o Leandro ainda não está vacinado, mas contra certas esquerdas ele já está vacinado. Não, está certo, Leandro. Mas a gente tem que entender também, talvez, sobre autonomia e se desfazer de patrimônio, né? Tem diferenças, né? Então, a gente tem que realmente prestar bem atenção amanhã. Eu queria agora já me despedir, agradecer. Acho que o meu tempo aqui está meio curto, mas muito feliz de participar e poder agregar valor para essa rádio que é importantíssima para todos nós e poder conscientizar também um pouquinho cada um por um. E nós felizes, que nem formiguinha. Eu, o Fábio aqui, toda a equipe da Radicom, feliz com a tua estreia aqui na nossa transmissão e que seja a primeira de muitas, viu? Muito obrigado pela tua participação, acrescentou bastante
Que bom que todas as estreias fossem promissoras que nem a tua, Sidmar. Muito obrigada, fico feliz. Tá legal. Um bom dia a todos.